Olha, gente, por aqui mais uma vez, direto do DG Studio com o Carralcast, o podcast da Influência Cristã. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio que com certeza vai dar o que falar e com certeza vai te inspirar também, vai fazer com que você seja encorajado a se posicionar nas áreas que Deus tem te plantado. A grande ideia do Carralcast é essa, né, Felipe? Exatamente. Que o nosso canal, o nosso podcast, na verdade, continue sendo um canal de bênção para a sua vida, através de histórias, né, Alan? Testemunhos que a gente tem ouvido bastante aqui. Sim. E aprendido, né? Demais. Com as pessoas. Na verdade, também visto aquilo que Deus tem feito na vida das pessoas, porque a nossa fé também é baseada nisso, né? Nas coisas acontecendo e a gente vai, né, desenvolvendo a nossa fé por meio dos testemunhos. Então, antes de mais nada, eu quero pedir para você clicar aqui, ó, tá vendo? Inscrever-se? Se inscreva aqui se você ainda não se inscreveu. Já deixa o seu like aqui nesse vídeo, um joinha. Tem um joinha aqui, ó, bem legal. Porque quando você faz isso, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante. E essa é a ideia, ser um conteúdo relevante, né, Alan? Essa é a grande ideia. E ele sendo relevante, ele alcança muito mais pessoas. E também é uma forma de evangelizar. Então pega esse link aqui, ó, manda para o seu grupo de amigos, manda para o grupo da igreja, manda para todas as pessoas. Na verdade, o Carral é um podcast sobre influência cristã, mas ele também é uma forma de evangelizar. Então manda para aquele seu amigo que talvez ainda não aceitou a Jesus, mas ele, por meio desse conteúdo, tem a fé que ele vai ter um pouquinho mais de entendimento, né, acerca da nossa vida. Então, curta, comenta, compartilha. Nós estamos no Instagram, Carralcast, no TikTok também, Carralcast, nas principais plataformas de áudio e vídeo, Spotify, né, Alan? Spotify, Amazon Music, no Apple Music também. Então, lugar é o que não falta para você acompanhar, né, Alan, o Carralcast. Com certeza. De algum modo, você tem a oportunidade de ser inspirado através das histórias que são partilhadas por aqui. Eu tenho certeza que hoje não será diferente, até porque nós temos uma pessoa aqui que tem uma história de vida, uma trajetória, né, tem um testemunho e também é uma referência na área que Deus plantou ela para atuar, né? Então, a gente traz pessoas aqui que têm histórias para poder te inspirar aí, fazer com que você seja encorajado também para ser um instrumento na vida de alguém. Exatamente. Não é isso, Felipe? É isso. Sem mais delongas, ainda tem os nossos parceiros, exatamente, né? A gente precisa agradecer a galera que caminha com a gente. Verdade, né? Verdade. Vamos honrar quem tem honra, né? Exatamente. É isso aí. Então vamos falar aí do Espaço Ebenezer, espaço da nossa amiga Joyce Basto, uma profissional também referência na área de podologia aqui na Baixada Santista. Tenho acompanhado ela nas redes sociais e ela está sempre se atualizando, sempre se capacitando para entregar o melhor dela. Porque ela é uma daquelas que entendeu que servir com excelência glorifica a Deus. Exato. Servir com excelência aponta para Cristo. Talvez a gente não possa, nos nossos espaços de trabalho, falar abertamente do Evangelho, mas através da nossa excelência, do nosso serviço, a gente demonstra o amor de Deus para as pessoas. Então, vai aparecer aqui o contato da Joyce através do QR Code. Siga ela nas redes sociais, procura ela e fala que você conheceu através aqui do Carralcast. Eu tenho certeza que se o serviço já era bom, vai ficar melhor ainda. Então, quero aproveitar e mandar um grande abraço para a nossa parceira Joyce Basto, do Espaço Ebenezer, mas também nós temos outros parceiros, né, Felipe? Exatamente. Manda bala aí. Também está com a gente a Paloma Costa, fotografia. A Paloma, ela é fotógrafa de excelência. Ela fotografa desde você gestante até o nascimento do seu filho, faz o acompanhamento dos aniversários, né, Alan? Então, a Paloma, ela atende em toda a Baixada Santista, também na Grande São Paulo. Está aparecendo aqui, ó, o QR Code. Vai lá ver um pouquinho do trabalho dela. Um pouquinho não, bastante, porque ela não para, né? Então, acompanha aqui a Paloma Costa Fotografia. Fala, além da Joyce, do Espaço Ebenezer, com a Paloma também, se você falar que assistiu aqui no Carralcast, ela vai te dar uma atençãozinha especial, né? Aquele descontinho, né? Que abençoado, que só os nossos parceiros conseguem. É isso. Mas é isso, a Paloma Costa Fotografia. Lá no Instagram, tá? Desse jeito. Paloma Costa. Aliás, escaneia aqui o QR Code e você vai chegar no Instagram dela. E também está com a gente, não menos importante, né? Mas muito importante, né, Vitor? A Liza Beauty. A Liza é internacional. É internacional, né? A Liza é internacional. Não tem como não falar inglês com ela, né? Então, a Liza, ela é especialista em transformar o seu rosto em autoestima. A sua beleza, ela
consegue transformar para que você tenha a autoestima necessária para o seu dia a dia, para a sua vida, para você caminhar justamente no lugar onde Deus te colocou. A Lais, ela é especialista em nanofios, lash design, inclusive ela é a autoridade máxima aqui na Baixada Santista, né, Alan? Ela ministra cursos na área, ela entrega certificado, tem um kit lá super bacana que eu já vi que ela fornece para as alunas. Então, procura a Lais, a agenda dela, ó, não é fácil. Então, procura o quanto antes, porque ela, com certeza, vai te ajudar a ingressar na área da estética, né? Ela, que é uma área que está muito em alta ultimamente. Certeza. Então, a Lais, ela é especialista nessas áreas. Inclusive, está aparecendo aqui ó, também o QR Code dela. Então, procura a Liza Beauty. É isso aí. A Liza, como o Felipe falou, é mais uma que aprendeu que fazer com excelência, servir com excelência, atender com excelência. Exatamente. Glorifica a Deus, aponta para Cristo. E é isso que a gente tem aprendido e tem, de alguma forma, através do Carral, ensinado ou levado, né? Acho que seria muita pretensão falar ensinado, mas levar a você, através das histórias que estão aqui, para que você seja, então, inspirado e também faça o seu melhor aonde Deus tem te plantado. Não importa se seja na portaria do prédio, isso é o que menos importa. Se é no serviço público, independente da área, se é podólogo, se é fotógrafo, se é host. Se é host a gente tem esforçado para te entregar o melhor. Se é corretora, se trabalha com sócio, com seguro. Aliás... Ou com lavanderia também. Com lavanderia também, que é o próximo ponto aí que a gente vai falar, né, Felipe? Exatamente. Ó, também está com a gente, nos ajudando, na verdade, caminhando junto com a gente no Carrocast, a WeLave. A WeLave é um novo sistema de lavanderias que está chegando aqui na Baixada. Não é a lavanderia da qual você precisa ir lá, colocar sua roupa, esperar 1 hora, 2 horas, a sua roupa lavar, secar. Não é dessa forma. A WeLave, ela tem um atendimento personalizado, ela coleta e entrega na porta da sua residência. Então, com um preço justo, você vai ter sua roupa limpa, inclusive a minha, foi lavada pela WeLave, tá cheirosinha. Limpa, passada e prontinha para você usar. E você vai fazer aquilo que você mais gosta, né, Alan? Exatamente. Se você estiver trabalhando, você vai aproveitar seu tempo com a sua família e não vai precisar lavar roupa. Porque, Alan, às vezes não, na maioria dos casos, as pessoas não fazem o cálculo de quanto tempo gasta e de quanto de dinheiro gasta para lavar em casa. Não fazem. Né? Então, procura o WeLave, que eu tenho certeza que eles vão atender você da melhor maneira possível. E também, além da WeLave lavar suas roupas com excelência, eles têm uma forma de te ajudar, de repente você que está procurando uma renda extra, a ter essa renda extra sendo um parceiro da WeLave. Então, entra aqui no Instagram deles. A gente tem ó, já estou me apropriando da WeLave. É parceiro, né? Nosso, então. Exatamente. A WeLave tem um sistema inovador, na verdade, para você também que quiser ter uma renda extra através do serviço de lavanderia. Então, a roupa suja, Alan, não se lava onde? Não se lava em casa. Nesse caso, né? A roupa suja, né? Mas o outro tipo de roupa suja você tem que lavar, tem que estar tudo alinhado, tudo muito bem entre você e sua mulher, ou você e seu marido. Mas roupa suja não se lava em casa. Procura o WeLave aqui, ó. Tá o Instagram deles passando aqui também, que vocês vão ser muito bem atendidos pela dona Carmen, pelo Manuel. Isso aí. Não é não? É isso aí, com certeza, não tenho dúvida. Caramba, falei bastante, então, hein? Nossos agradecimentos aos nossos parceiros, né, que têm nos ajudado a caminhar aqui, gente. E também partilhar, né, esse conteúdo aí para mais pessoas. Deus abençoe vocês. Mas agora, sem mais delongas, vamos rodar a vinheta, porque daqui a pouquinho nós temos aqui uma convidada super especial. Exatamente. Então roda a vinheta aí. De volta por aqui no Carralcast, o podcast da Influência Cristã. Você que já está seguindo a gente aí, não se esqueça de compartilhar esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis. Não é isso, Felipe? Exatamente. Maravilha. Aproveitar também, siga as nossas redes sociais, né? Vai estar aqui ó, na descrição, verdade, a minha, importante. do Alan. Dá essa moral pra gente. É isso aí. Legal. Mas sem mais delongas, né, Felipe? Hoje a gente está recebendo aqui uma convidada muito especial. Sim. Particularmente é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, mas também não havia muitos anos pessoalmente, né? Mas está aqui com a gente hoje, a Miriam Bernardes. Eu queria, Miriam, que você se apresentasse melhor aqui ao nosso público, falasse um pouquinho aí da sua história, para a gente poder bater um papo muito legal e abençoado aqui. Seja muito bem-vinda ao Carralcast.
Ah, gente, obrigada. Fiquei muito feliz quando o Alan me convidou. Primeiro porque realmente fazia muito tempo, né, que a gente não se via. E eu falei, poxa, que legal esse projeto. Com toda certeza eu vou estar lá com vocês. Verdade. E, bom, o que eu faço? Há 15 anos eu ajudo pessoas a alavancar patrimônio, construir patrimônio de uma forma muito inteligente. Sim. Então, eu comecei com uma ferramenta chamada Consórcio, né, que foi minha base. Então, depois dessa ferramenta, a gente abriu empresa, trouxe outras soluções aí para o mercado, carta contemplada, financiamentos para aquele cliente que realmente não pode esperar, e também toda a proteção desse cliente, dos bens do cliente, né? Então, a gente consegue atender o nosso cliente em todas as esferas, né? Sim. Então, isso é o que eu faço hoje profissionalmente, né? Legal. E aí a gente acaba também usando tudo isso que Deus coloca na nossa mão para poder também derramar na vida de pessoas. Exatamente. Que eu acho que de tudo é o que mais importa, Sim. né? A gente trazer a nossa essência para o nosso dia a dia de trabalho. Sim. Porque cada pessoa que a gente senta tem uma história diferente. Exato. E a gente precisa ter ali o ouvido muito aguçado para a gente conseguir entender a necessidade de cada um que está ali, e a gente conseguir realmente entregar o nosso melhor, né? Porque, na verdade, a gente foi chamado para isso, né? Exato. Não é para ser diferença? Exatamente. Então, o nosso propósito é esse. Muito bom. Eu ouvi ontem, não sei se o Felipe vai se lembrar, a gente estava num retiro, né? E essa frase eu já ouvi outras vezes, mas, como sempre, me marcou mais uma vez. Não é o fazer, é o ser. É o ser que diz quem somos e transmite aquilo que temos, é o ser, né? Então, independente da área que nós estamos atuando, a gente precisa transmitir de fato quem nós somos, a essência que está dentro de nós. E a ideia do Carral, Miriam, é exatamente essa, de ouvir histórias, né? Como as pessoas têm atuado nas suas áreas profissionais, mas carregando para essas áreas quem somos, né, de fato, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho também da sua história pessoal de vida, se você pudesse conversar aqui com a gente, né, Felipe? Exato. E a gente interagir aqui e, de algum modo, a gente conectar exatamente a esse ponto que é a sua carreira, quando começou. Mas antes disso, eu queria voltar exatamente na sua história de vida. Perfeito. Você nasceu num berço cristão ou não? Quando se deu a real convicção da fé, aquele momento particular de reconhecer a Cristo? Queria que você contasse um pouquinho sobre isso também pra gente. Na verdade, eu nasci num lar cristão, filha de pastor, né? E então a gente, desde cedo, desde 5 anos ali, cantando, né? Já pegava o microfone, já cantava, então sempre muito ativa no servir. Aí eu fui professora das crianças por muitos anos, foi meu primeiro ministério. Então, dentro de tudo isso, eu nunca tive a dúvida. Eu não tive o tempo de espaço de dúvida para pensar, não é isso, eu não tenho a certeza. Porque desde sempre, o Senhor já tinha me chamado ali e Ele vinha me mostrando qual que era o caminho. E aí eu só fui deixando os meus olhos abertos e as coisas foram acontecendo. Eu nunca desviei. Então foi algo, a não ser num momento específico que eu vou chegar lá, que não cheguei a desviar, foi só um momento realmente de muita dor de vida. Me casei muito cedo, né? Casei com 20 anos e o meu marido na época, hoje eu sou viúva, né? Na verdade já me casei novamente, graças a Deus, mas até dezembro eu ainda era viúva. Fiquei viúva com 31 anos. Meu marido, ele era policial militar, também servia na igreja comigo, né? Aí ele era músico, eu ministrava louvor e a gente casou muito cedo. Quando a minha filha tinha 3 anos, ele acabou sofrendo um acidente. Foi atender uma ocorrência e nessa ocorrência ele estava para dentro Ai, gente, como é que chama? Faixa da viatura? Não, para dentro do acostamento. Acostamento. E 50 metros, ele estava bem distante até, mas veio um caminhão, desgovernou e pegou ele. E tinha mais de 6 policiais ali, e só ele foi atingido. Então, ele tinha 31 anos também na época. Muito novo.
foi tudo muito pesado, né? Sim. Então, até então, o que eu vivia era tão... Eu até então não tinha tido problema, vamos dizer assim. Sim. E aí foi nesse momento que realmente eu entendi o que era a dor, né? Porque até então a minha vida era um mar de rosas mesmo. Sim. Uma vida inteira na igreja, servindo, amando aquilo que eu fazia. Então a gente estava sempre, todos os finais de semana, ministrando em alguma igreja, porque desde pequenininha cantando e tal. Então a gente tinha todo final de semana alguma igreja para ir, para compartilhar, para ministrar. Uma vida completamente ali no altar sempre. E de repente me foi tirado, né? Sim. E para passar por esse processo foi um processo muito doloroso, porque eu era nova, com uma filha de 3 anos, e eu falei, Deus, como é que eu vou fazer agora? Porque eu não sabia o que era uma vida sozinha ali. Sim. Não tinha ideia, porque eu estava sempre coberta. Então, eu tinha aquela sensação que eu estava ali dentro de uma bolha mesmo, bem protegida. E, de repente, essa bolha estourou. E naquele primeiro momento, as coisas não vêm assim, né? Demora um tempo para sua ficha cair. Né? E eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? A gente estava muito feliz com o ministério e foi no melhor momento da vida dele que Deus levou. E aí, mas por quê? Eu não questionei Deus por quê. Eu não conseguia orar perguntando o porquê. Eu só sentia realmente muita dor, né? E era uma dor absurda. E fiquei sem chão naquele momento, né? E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora da minha vida? Porque eu não sabia viver de outra forma. E a fé, como que fica nesse momento, né? Então, como é que fica, né? E aí você fala, meu Deus, como é que eu vou criar uma filha de 3 anos agora? Como é que eu vou conduzir isso? É uma dor, gente, que é absurda. É absurda. E eu falei, bom, eu vou precisar agora aqui ser forte, porque a minha filha já perdeu o pai. Tô resumindo, viu, gente? Porque a história é bem longa, senão eu não chego lá. Minha filha já perdeu o pai. Sim. Agora ela não vai poder perder a mãe, né? Eu já trabalhava, né, com o que eu trabalho hoje, mas eu até então era funcionária de uma empresa, de uma seguradora, e recebi vários conselhos, né? Pastores, inclusive, na época. Olha, para de trabalhar, né? Se dedica aí à sua filha. E como se eu já não me dedicasse, né? A gente sempre se dedica, mas assim, tira esse tempo aí, tira um ano sabático, vai fazer outras coisas. Mas eu sabia que eu não poderia parar. Porque se eu parasse, talvez eu não me levantasse mais. Então eu tinha ali aquela força, né? De ter que fazer, de ter que trabalhar, de ter que ficar bem, de não me entregar a uma depressão. Cada pessoa tem uma maneira singular de passar pelo processo. Sim, e aí o tempo foi passando, nunca foi fácil, mas assim, eu tinha momentos de me trancar no banheiro e chorar. Teve um dia que eu chorei por 3 horas seguidas, trancada no banheiro da empresa onde eu trabalhava. Entendeu? Porque eu precisava sentir aquela dor mesmo. Então foi um processo, assim, muito difícil, mas que eu não desviei, né? Eu tive, sim, por um momento, a minha fé abalada. E sabe qual que foi esse momento? Ele foi depois de 6 meses. Porque nesses primeiros 6 meses do luto, para mim ainda não era verdade. Para mim era aquela sensação que meu marido ia entrar em casa, sabe? Era uma surreal, coisa... né? Gente, é uma coisa assim, não dá para explicar. Isso bem surreal mesmo. Então, nos primeiros 6 meses, eu ainda estava ali meio que em choque. Com 15 dias eu estava no altar ministrando. Só que assim, hoje eu entendo que assim, naquele tempo, ministrar com 15 dias de ter perdido meu marido, era uma muleta para mim. Eu nem sabia o que eu estava fazendo, gente, de tanta dor. Entende? E logo depois eu precisei realmente dar uma pausa, depois desses 6 meses, porque a ficha começou a cair. Viver o luto de fato. A verdade começou a vir. Eu falei, não, ele não vai voltar. Não vai voltar, o negócio é real mesmo. E aí, quando isso aconteceu, aí não é que veio a revolta, mas a gente se perde um pouco em meio à dor, né? E eu lembro que eu continuei indo para a igreja,
Mas aí eu já não servia mais. Eu só ficava no banco, né? Não tinha condições mesmo de servir. Sim. Mas eu ia todos os domingos para a igreja, mas meu coração não estava mais ali. Porque aí começa a vir outras coisas, né? Aí você quer ocupar o seu tempo com outras coisas. E foram 8 meses, né? Vivendo isso, vivendo essa dor e querendo ocupar essa dor, essa lacuna que ficou com outras coisas. Sim. Então foi nesse momento aí que eu posso dizer, mesmo indo para a igreja, meu coração já não estava mais em Deus. Por 8 meses. Então, nesse período, o Senhor cuidou demais de mim. Porque eu entrei em lugares que eu nunca achei que eu ia entrar. Uhum. Até então, eu nunca tinha ido numa balada. E aí, depois desse período, eu fui. E eu fui por rebeldia. Sim. Claramente foi uma rebeldia ali. Não era meu lugar, não me sentia ali, né? Mas naquele momento eu precisava achar alguma coisa que... Tava tentando se encontrar, né, era de alguma isso. maneira, né? E assim, lembro que na época minha família teve muita paciência, porque todo mundo, gente, que passa por luto, se desconecta um pouco de si. Sim. Eu não conheci uma pessoa que passou por um luto e que não ficou um pouco aérea. E eu fiquei, sabe? Eu fiquei um pouco fora de mim. Mas eu vejo o cuidado de Deus tão grande que foi um tempo curto. E foi um tempo que mesmo eu fazendo coisas que eu não tinha feito, de ir a lugares que eu não frequentava, por exemplo, o Senhor cuidou de mim em cada lugar que eu entrei. Sim. E Ele foi rápido em me trazer de volta, em abrir meus olhos de novo e me trazer de volta, sabe? Então, não cheguei a me desviar de vez, mas o coração ficou frio, né? E tudo bem, porque isso era de se esperar, né? Diante de tudo. Sim. E foi um tempo, assim, que por mais que eu ficasse com toda a dor, eu me peguei ao trabalho. Então, eu trabalhei demais para o quê? Para não ter tempo de ficar em depressão. E funcionou, né? Se eu tivesse até... não foi a escolha certa, não foi a melhor, mas para mim, naquele momento, funcionou e Deus foi misericordioso, porque eu não conseguia ali de outra forma. Então, me aprofundei no trabalho. E as coisas, eu fui construindo coisas e fui me pegando ali em outras coisas e fui conseguindo criar minha filha. E diante de tudo isso, eu só lembrava que eu não podia cair em depressão. Continuei morando na mesma casa, sabe? Que eu morava com meu marido. Então, porque eu tinha um plano, eu tinha um projeto e eu sabia que qualquer passo errado que eu desse, qualquer escolha errada que eu desse, impactaria o meu futuro. Sim. Então, eu sou muito grata a Deus, porque Deus me deu muita sabedoria, mesmo em meio à dor. Eu ouvi muitos conselhos. Para de trabalhar, você vai ter uma pensão, né? Com o que dá para viver de pensão, né? Tem gente que vive, mas assim, nunca foi meu perfil. Então, tira um tempo para você, vai fazer outras coisas e graças a Deus, eu consegui ter discernimento para tomar as minhas decisões nessa hora. Graças a Deus. Sim. Porque se eu tivesse optado por parar naquele momento, talvez eu não estivesse nem aqui hoje, né? Então, o Senhor foi derramando misericórdia sobre a minha vida, foi sendo paciente comigo durante o meu processo de luto. Aí eu fui me cuidando, precisei de ajuda de psicólogos também, minha filha precisou, o que é natural. E com o tempo, o Senhor foi curando, Ele foi trazendo cura. Sim. Porque Ele traz, né? E a gente vai se permitindo e Ele vai Você trazendo. Tá falando mais ou menos de que ano? Depois de quanto tempo isso aconteceu? Demorou esse processo? 5 anos. 5 anos. Meu processo de luto. Olha só. Demorou muito. Tem gente que consegue passar por esse processo muito mais rápido. O meu demorou. Sua filha estava com 8 anos, aproximadamente, né? Então, foram os 5 anos mais difíceis, emocionalmente para mim, porque a gente se perde um pouco do que a gente é, né? Mas, graças a Deus, eu consegui passar por isso, né? O Senhor me sustentou e a gente hoje tem uma história para contar, né? É isso. Isso, né? Uma história para contar, né? Um testemunho, né? Um testemunho, não que talvez você não tivesse antes, Sim. Mas talvez esse testemunho é a ferramenta para os dias atuais alcançar outras pessoas, né? Sim. Quantas pessoas, de repente, vivem
ou estão vivendo coisas semelhantes ou inferiores no sentido de para cada pessoa a sua dor é a maior não dor. dá para Bem medir. Não dá para medir. É. Mas, de repente, a pessoa ouve uma história dessa e fala, poxa, eu achava que o meu problema era um dos maiores que existia, mas não. Então, Deus, ele é especialista, ele é o estrategista e especialista em transformar dor, né, em testemunho, em ferramenta que, né, história. Pode compartilhar. E antes de ter passado pelo processo de luto, eu, na minha gravidez, que eu acabei pulando aqui, né? Mas na minha gravidez foi uma gravidez de risco. Eu também descobri ali um tumor na hipófise no meio da gestação. Então, existe uma história de milagre antes de tudo que aconteceu. Sim. Então, o Senhor... Eu já vejo a capa do livro aqui, ó. Histórias de Milagres. Miriam Bernardes. Amém. Olha aí. Anota aí, viu, Felipe? Histórias de Milagres. Miriam Bernardes. Encaixa direitinho na capa, né, Felipe? Profetizando já o livro. Já liberamos olha aqui. Olha aí. Histórias de Milagres, Miriam Bernardes. Não esqueça mais, hein? Eu, no 5º mês de gestação, comecei a perder a visão. Então, fui no médico, não consegui entender o que era. Alguns falavam, não, dos hormônios, depois volta ao normal. E eu insisti, perseverei, fui em alguns médicos, né? Até que um médico desconfiou, realmente pediu uma ressonância. E não é que tinha um tumor? Tinha um tumor aqui crescendo na minha hipófise. A hipófise, ela é do tamanho de uma ervilha. Sim. E estava do tamanho de uma moeda de R$1. Comprimiu meu nervo óptico. Por isso que eu já tinha perdido 60% da visão. Nossa. Então, eu já não andava, no 5º mês, eu já não andava mais sozinha na rua, porque eu via a forma, mas eu não via os detalhes. Sim. Era desesperador, porque foi tudo muito rápido. Nossa, imagina. E eu sei que nesse dia que eu fui nesse médico que viu realmente que tinha um tumor, ele pediu na urgência, ele viu que era um tumor, eu fui internada no mesmo dia para operar, porque se eu demorasse um pouco mais, realmente eu poderia ficar cega, de um ou dois olhos, né? Eu tinha perdido já 60%, que já tinha saído no exame. Então, a gente não tinha tempo, tinha que ser muito rápido. Então, a gente passou por todo esse processo, internei, operei, recuperei, fiquei 18 dias internada, 3 dias de UTI, peguei infecção no hospital, e aí existia o risco da minha filha não suportar ao par, a cirurgia que a gente ia fazer por conta de tudo, né? Ela estava ia entrar ainda no 6º mês, então eu precisei tomar medicações para segurar, né? E quando foi descoberto tudo isso, o médico deixou tudo muito claro para nós, a gente precisou assinar termos do risco da cirurgia para mim, para ela. Então, tudo aquilo que foi falado ali, olha, talvez você não sobreviva, ou sua filha, né? Mas a gente tem que fazer uma escolha. E eu falei, não, então a minha escolha vai ser operar, porque eu quero ter a chance de ver minha filha. Sim. E eu orava, né? Falei, Senhor, me deixa conhecer minha filha. E assim foi. Glória a Deus. O Senhor cuidou de tudo, a cirurgia foi um sucesso, 18 dias de internação. E não é que a minha visão voltou no hospital? Glória a Deus. Aquilo que estava já ali comprimido, né, e já tinha dado a perda, depois que foi drenado o tumor, a visão voltou. E ali também foi um milagre, né? Sim. Foi o primeiro grande milagre foi ali. Eu ia falar agora. E aí foi para a biópsia, para saber o que era aquele tumor. Sim. Segundo grande milagre, era um tumor benigno. E aí os médicos falaram, olha, você vai ter que tomar um remédio para o resto da sua vida, sua hipófise nunca mais vai trabalhar igual. E aí eu falei, tudo bem, o que é tomar um remédio? Só quero estar viva, né? E aí veio o 3º grande milagre. Não preciso tomar remédio. Olha aí. Entende? Olha. A hipófise voltou a trabalhar. Então, foram uma sequência de milagres atrás do outro, né? De uma forma muito resumida, eu estou contando, porque se a gente for contar aqui, eu não saio daqui hoje. Sim. E aí, minha filha nasceu. E minha filha veio perfeita. Eu acho até que vai ter que ter parte 2. Não, vai ter que ter. Eu acho que vai ter que ter parte 2, porque são histórias Tem de muita milagres. história, tem muita história. Ela falou da filha ali agora, só para tirar uma dúvida.
Como é a sua filha? Perfeito. Então é sinal que deu certo, né? Deu muito certo. E assim, ela tomou tanta medicação, ela passou por tanta ressonância, Sim. tanta tomografia, porque eu tive que passar por tudo isso grávida. E ela não tem uma sequela. Sim. Glória a Não tem Deus. uma sequela. Deus é bom. Aos olhos Intacta. da medicina, isso seria quase que impossível, né? Sim. E Mas assim, aos olhos de Deus, mais um grande milagre, Sim. sabe? É histórias de isso, milagres. História de milagre. Miriam Bernardes, assinado Deus, na capa de Amém. dentro, assim, Prefácio. assinado, prefácio Deus, Amém, né? amém. Porque, eu sei que é o começo, né? É só o É começo. o começo. Sim. Você começou contando a Eu história. comecei com a história Depois de você dor e voltei, né? Retornou lá e, na verdade, Muito a gente bom. percebe que a sua vida, como muitos de nós aqui, é uma história de milagres, né? Sim, Sim. Né? Porque passar pelo que você passou desde ali da gestação, quando isso te acometeu, e depois ter essa experiência no primeiro casamento, né, de perder um marido tão novo num acidente Sim. tão, Sim. né, inimaginável, como, né, no acostamento. Sim, sim. Você conheceu ele? Não conheceu? Eu Meu não marido? lembro, Tu não menina, lembra não dele? lembro. Posso ser Eu que acho eu que tenha você conheceu. conhecido. Depois eu vou te mostrar. Posso ser que eu tenha É, conhecido. enfim, eu sei que, gente, foi muito difícil. E aí, depois de 3 anos, né? Minha filha nasceu perfeita, vivemos ali aquele sonho tão lindo. A visão voltou, só milagre. Sim. A gente servindo, ministrando e saindo para as igrejas e tal, acontecendo, fazendo o que precisa ser feito, né? É. Se entregando ali. E aí, 3 anos depois, o Senhor levou meu marido. Sim. E ele sabe o porquê, né? Ele é o dono dos nossos dias, não é? Sim, sim. Então, eu falei, amém, agora vamos lá, Senhor, mais essa. E como foi difícil. Como foi difícil. Eu falei, meu Deus, por alguns momentos eu pensei realmente que eu nem iria conseguir aguentar tudo isso, mas graças a Deus o Senhor me cercou de pessoas que me ajudaram também. Amém. Sim. Coberta de oração o tempo todo, né? Então o Senhor vem nos trazendo até que depois de 5 anos de luto, aí eu consegui emocionalmente vencer, né? Sim. O luto, a dor da perda e ressignificar tudo Prosseguir sem mais É aquela isso. dor É devastadora, Sem o peso, né? né? isso. É isso, mas engraçado que assim, mesmo durante essa jornada dos 5 anos de luto, o único período que eu parei realmente, foram nesses 8 meses. Sim. Só nesse período. Depois eu voltei a servir, voltei a fazer aquilo que o Senhor chamou para fazer e a gente nunca parou, né? Sim. E a gente estava até conversando esse final de semana sobre os problemas, né, que a gente tem. Às vezes, eu, por exemplo, eu não gosto de medir realmente o meu problema com o problema dos outros. Cada um tem a sua régua, digamos assim, né? Mas tem uma coisa que é comum a todo mundo que passa por algum tipo de situação, né, complicada. Deus não deixa de cuidar dos seus, né? É isso. Ele não desampara os seus. É isso. Porque as pessoas lá fora, no mundo, né, como a gente costuma dizer, realmente elas têm um vazio, né? E esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Mas nós que caminhamos com Cristo, que temos uma vida, né, com Deus, em dado momento a gente pode até ter um vazio, mas a gente sabe que Deus, ele está nos cuidando, está nos guardando e ele está, talvez emocionalmente ou até aos olhos humanos nós achamos que tem um vazio, mas não está. Deus está lá, mas não está vazio, né? Deus de fato, aí acontecem as coisas, a gente tenta agir da nossa maneira, né? Sim. Sermos até de certa forma rebeldes. Eu não digo nem rebeldes, mas é porque eu não gosto de falar que imagino a dor. Eu não imagino, não imagino a dor. Mas de certa forma a gente tenta fazer com que outras coisas preencham essa dor, né? Sim. Matem essa dor, na verdade. Eu estava escutando ela falar, né? E obviamente a nossa cabeça vai processando aqui, né? Sim. Vai processando muita informação ao mesmo tempo, mas como a gente vê Deus trabalhando ao longo Sim. desses processos, né? Muito. O fato é ela estando aqui contando, apesar das lembranças, que obviamente são impossíveis não tê-las, mas já não, talvez com não mais aquela dor devastadora, isso. né?
E o ponto... Hoje Felipe, curada, né? Hoje curada. Curada né? emocionalmente. Exato, porque a cura, a verdadeira cura que vem de Deus, Deus não nos programou para esquecermos as coisas, mas de não sentirmos mais a A dor, dor. Se eu te falar que eu lembro todos os dias, ainda hoje. mas sem eu mais a lembro, dor. mas sem a dor. É. Exato. Eu E só lembro Deus, todos os dias. só Deus pode fazer isso, na verdade, né? Não nos tirar a memória, Sim, sim. mas nos tirar a dor, É isso. né? Porque Deus, ele é pai, na verdade. Ele não quer que nós sintamos dor. Sim. Ele quer que nós vivamos em paz, uma verdadeira paz. E eu acredito que teve um momento da sua vida que você já estava começando a contar, mas a gente vai precisar ter que gravar a parte 2, Felipe. Porque a Vamos pra história parte dela é linda, é histórias de milagres mesmo, mas a gente precisa de uma parte 2 Com certeza. para ouvir aí essa virada na vida dela, quando Deus ergue, ela prossegue adiante, mas agora sem essa dor devastadora, e de repente a gente conversar com ela e conectar como agora essa nova Miriam, né, uma expressão que eu estou trazendo aqui, Sim. lidou com as coisas, com a carreira, né, porque hoje ela é uma referência na área que ela atua, Sim. é uma estrategista, especialista, como ela conectou toda essa história para poder servir as pessoas. Então, a pergunta que nós vamos deixar aqui, né, Felipe? Exatamente. Vamos conectar essa pergunta aqui para ela, então? Não, primeiro eu quero falar pro pessoal, ó, vocês Ah, querem é parte verdade, 2 mesmo? Então comenta aqui, ó. Também parte tem 2. isso, né? Exatamente. Se não você tem que comentar querer. aqui embaixo, ó, você que está assistindo Porque- aí, que já foi abençoado, né, Felipe? Exatamente. Eu tenho certeza que Deus já falou no coração de alguém. Sem dúvida. No meu já falou. Muito. E sabe por que eu gosto aqui de gravar o Carral? E o Felipe é testemunha, e ele também partilha da mesma ideia. É que nós aqui somos inspirados, Exato. abençoados, ouvindo. Tipo, se eu estava com um problema hoje, Hum. escutando esse testemunho, é impossível não glorificar a Deus e agradecer a Deus, porque ele se demonstra o quanto ele é real na vida das pessoas. Não é isso, Vitão? O Vitão estava ali prestando atenção e eu olhei para ele algumas vezes, né? E eu falei, eu tenho certeza que o Vitor ali também, o Felipe está ali acompanhando a gente também, está sendo inspirado e edificado com essa história. Então, mas qual que é o segredo, Felipe, para a parte 2? A parte 2, ó, comenta aqui, parte 2, e aí a gente vai deixar uma pergunta, né, para você, Miriam. Como que você entrou nesse universo, né, de ser uma estrategista, de trabalhar nessa área que no começo eu até ia comentar, você na verdade ajuda pessoas a realizar sonhos, né, também. É isso então, aí. como você entrou nessa área, né? Você comentou que trabalhou numa empresa já e hoje é empresária também. Isso. Então a gente quer saber um pouquinho dessa história, mas na parte 2. Na parte 2. Na parte Perfeito. 2, se você comentar, escrever aqui como o Felipe orientou, a gente volta aqui com a Miriam Bernardes. Então, muito obrigado. Eu que agradeço o tempo, o convite. É um prazer estar aqui compartilhando tudo isso com vocês. O pessoal vai comentar aí, parte 2? O que Tem você que acha? comentar, gente, para eu contar tudo. É isso, gente. Ó, Isso aí. se inscreva no nosso canal, curta, comenta, compartilha e até a parte 2. Valeu, um abraço.